Boa noite. Vamos dar início agora, tá? Damiana também, seja bem-vinda. Boa noite. Eu fiquei feliz, porque eu vi muito rostinho aqui conhecido. Então, colegas, boa noite, tá? A gente vai dar início agora a esse momento, né? No qual vocês foram convidados, que é esse bate-papo gostoso, né? Que vai ser aí conduzido pela professora Suiene Neves, né? Vou deixar que ela mesma se apresente logo mais. Quero dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês neste bate-papo especial. Assim, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Isis Nayara, eu sou assistente social, especialista em gestão e elaboração de projetos sociais e faço parte da equipe da Social Vision Assessoria e Consultoria. Eu vou só aceitar bem que é assim a pessoa, peraí. Pronto. Então, como eu estava falando, né, eu faço parte da equipe da Social Vision, assessoria e consultoria, e tenho orgulho de dar meu suor por essa empresa, né, que está comprometida em proporcionar soluções que facilitem as nossas vidas, né, por meio de uma gama de serviços que são ofertados, né, para os 3 setores da sociedade, né? E eu vou citar aqui de uma forma bem sucinta e objetiva alguns deles, né? Como elaboração e gestão de projetos sociais, seja para a área esportiva, cultural ou social mesmo, né? Para fim de captação de recurso. A gente também trabalha com oferta de cursos livres de extensão, realização de estudos sociais, socioeconômicos, pareceres técnicos, realização de pesquisas sociais e supervisão técnica, palestras, workshop, rodas de conversa, mediação de conflitos, tá bom? Assim também como consultoria na área do terceiro setor, para formalização de organização da sociedade civil. Tenho dito que esse é um dos carros-chefes da empresa. Assim, e também realizamos parcerias profissionais, tá bom? É isso mesmo. Então, caso haja alguma profissional aqui que seja da área do serviço social e deseja realizar alguma das atividades supracitadas, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente aí pelo Instagram, WhatsApp ou o e-mail, né? E respeitando o limite aí de tempo de fala que me foi dado, por fim, quero dar as boas-vindas a todas vocês e agradecer por dedicarem este tempo tão precioso a esse evento, tá? Então, sinta-se à vontade para nos abordar com quaisquer dúvida ou pergunta que possam surgir no decorrer desse processo. Estamos aqui para ajudar, esperamos que, ao final deste bate-papo, vocês saiam com uma compreensão mais clara sobre projetos sociais. Algumas aqui eu sei que já têm uma certa experiência na área, né? Mas conhecimento ele nunca é de menos, sempre agrega, né? E é isso. Minha gratidão a vocês pela atenção, professora Suiene, sinta-se acolhida, fique à vontade para se apresentar e partilhar aqui suas experiências conosco. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, muito obrigada, Rosélia. Então, eu sou Sueli Neves, assistente social. Obrigada, Elza. Projetista também, assim como a Isis, assim como alguns de vocês. Sou especialista também na área da educação superior. Tenho cursos, né, na área de extensão, na área de projetos, elaboração de projetos, e atualmente estou aí no grande desafio e na alegria do mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí. E com alegria maior ainda, porque lá no mestrado eu estou como tema de pesquisa as organizações da sociedade civil, né? O trabalho, né? Esse trabalho, a provisão de serviços na política pública de assistência social a partir das organizações da sociedade civil. Então,
essa gama de experiência na área das OSCs, na área do terceiro setor, ela realmente me encanta, me chama a atenção, me deixa assim bem leve em estar conversando com vocês nessa noite, ter a possibilidade de trocar figurinhas, aprender, construir, desconstruir, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Construir e desconstruir. Então, é algo que a gente tem que fazer constantemente. E nesse espaço de tempo, nessa hora que é cara a todos nós, eu digo isso. Você parar numa sexta-noite para a gente conversar, trocar figurinhas sobre um assunto que é muito bom para a gente, é algo caro. Então, que a gente realmente aproveite o máximo que a gente puder e as novas experiências e oportunidades que vão surgir depois daqui. Então, desde já inicio esse momento me apresentando, mas também agradecendo a vocês a oportunidade de estarmos juntos aqui. E aí, nós vamos, nesta hora em que nós vamos poder conversar aqui, falar sobre projetos sociais, né? Então, nós vamos nos debruçar um pouco, tirar dúvidas, construir, fomentar um pouco mais sobre o que são projetos sociais, né? Hoje em dia tá muito comentado, as pessoas vêm falando muito, vêm conversando muito, vem sendo muito demandado o processo de elaboração de projetos. Eu assisti agora recentemente uma palestra sobre de uma assistente social. E aí ela falava, né, que se a gente tem que parar para entender dentro do processo pedagógico, dentro do processo de trabalho do assistente social, vou falar aqui de serviço social, porque é minha área, mas isso a gente vai ampliar. Mas se a gente for parar para pensar, tudo que a gente for fazer a nível de trabalho cotidiano ali relacionado ao nosso fazer profissional, a gente vai ver que ali estão elementos de um projeto social que requerem a identificação de um diagnóstico, que requerem a disposição de objetivos, que nos demandam a apresentação de atividades e, consequentemente, a busca por resultados. A gente precisa monitorar, a gente precisa acompanhar, a gente precisa de recursos para execução. Então, ou seja, de certo modo, tudo que a gente faz ali dentro daquele processo vai demandar de cada um de nós a elaboração de um projeto social. E ainda mais agora, né? Se a gente for trazer à tona esse novo paradigma, esse novo momento em que nós vivemos, onde a partir da LOAS nós tivemos o processo de descentralização, com a participação mais explícita das organizações da sociedade civil, dentro do processo de complementação do trabalho do Estado, a gente vai visualizar que, mais do que nunca, essas organizações demandam projetos sociais, demandam a elaboração de projetos. E aí, nós somos requisitadas para estarmos aptas e em condições de elaborarmos esses projetos, respondermos demandas, apresentarmos resultados, captarmos recursos, para que a gente consiga aí responder à altura aquilo que nos é posto e principalmente aquilo que a gente deseja fazer. Porque elaborar projetos é técnica, é estudo, é criatividade e também, eu digo a vocês, é um desejo pessoal de querer trabalhar com aquilo. Às vezes eu brinco com a minha chefe, que eu digo assim, eu vou dormir pensando naquele problema que nós vamos precisar elaborar um projeto. E aí eu fico, o que eu poderia fazer? E aí eu vou dormir. No outro dia, quando eu acordo, já imagino uma realidade pós aquele projeto. E a partir daquela realidade, pós-projeto, é minha linha de partida. Então, ou seja, a gente tem que dormir com o problema, né? Eu costumo brincar com ela, eu vou dormir com o problema para poder acordar com a solução. Então, a gente precisa realmente unir tudo aquilo, né? A demanda do tempo atual, que nos pede isso, é uma necessidade do tempo atual, o processo de elaboração de projetos, é um processo, é uma demanda do serviço social atual, é uma demanda de
profissionais que saibam identificar essas demandas, propor soluções, alcançar resultados. Então, realmente, é um espaço onde nós temos que aproveitar e nos debruçarmos, porque a gente vai ter ali a condição, como eu conversava com a Isis antes de vocês entrarem, de ter mais uma oportunidade de trabalhar, né, de ter mais uma oportunidade de oferecer os nossos trabalhos, de ter mais uma oportunidade de estar desenvolvendo o nosso trabalho de modo bem laboral. Então, nesse momento, a gente vai apresentar para vocês, eu preparei um conteúdo, e aí eu vou deixar vocês à vontade, na nossa organização a gente vai ter um tempinho ao final para o debate, mas eu deixo vocês também à vontade para caso queiram perguntar, podem usar o chat, podem interrogar, podem tirar alguma dúvida, e aí junto nós vamos fazendo essa construção. Pronto, então já me apresentei, né? Sou Suene Neves, especialista em docência do ensino superior, também na área de projetos e mestranda, né? Mestrada em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí. Então, os principais objetivos dessa nossa noite de hoje é a gente trabalhar de modo bem específico projeto social. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é um projeto, a sua função, os elementos primordiais e necessários. A gente precisa conhecer esses elementos e saber elaborá-los. Então, é necessário. E também precisa ter essa noção de alcançar resultados através de um projeto social. Então, a gente vai estar sempre nessa linha de conseguir entender o que é o projeto, estabelecer a sua função, entender e compreender os seus elementos principais e conseguir, a partir dali, alcançar resultados, transformar realidades, captar recursos, definir realmente o que é aquele fim. E aí, aqui eu trouxe alguns exemplos de projetos que são conhecidos, talvez vocês não conheçam, mas a gente que está nessa linha de elaboração, a gente vai conhecer um pouco. Um projeto bem conhecido é o Aprenda e Empreenda. Né? Ele é um projeto da Secretaria, da antiga Secretaria da Mulher. Ele fala sobre o empoderamento feminino e a autonomia. Então, é algo realmente que fala, né, e que mostra a importância disso. Por que eu coloquei aqui só o nome dos projetos? Para que a gente consiga ir visualizando que não é só o nome do projeto, não é só um projeto ali que vai ser falado por alguém, não. O projeto, ele tem toda uma bagagem que carrega com ele. Exemplo, aqui você tem um nome, aqui você tem uma logo, aqui você tem uma chamada, aqui você tem um objetivo que já é apresentado. Então, ou seja, automaticamente, a gente já vai se inteirando do que seria esse projeto. Projeto social, aprenda e empreenda. Aí você tem imagens de flores, você tem o rosto de uma mulher, você fala do empoderamento feminino, você fala de autonomia. Se a gente fosse aqui iniciar fazendo uma análise desses nomes de projetos, já era para a gente conseguir identificar o que aquele projeto gostaria de abordar. Quem é o público-alvo desse projeto, quais são os focos de atuação dele, o que é que ele pretende alcançar. Então, o projeto ele tem que ter essas características, desde o nome. Ele já precisa, a partir do nome, começar a apresentar o que ele pretende. Quais são os seus objetivos. Aqui nós temos o Projeto Farol. O Projeto Farol ele é um projeto da Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás. O projeto Farol ele tem um grande objetivo de trabalhar o processo de reinserção, né, de jovens que passaram pelo processo de encarceramento na educação. Então, são jovens que já estiveram presos e que, por acaso, já tiveram sua sentença finalizada ou tiveram uma pausa, e o governo do estado está trabalhando o processo de reinserção deles no processo escolar. Então, ele vem trabalhar exatamente isso, né? Me perdoe, ele tem duas linhas. Esse daqui que eu coloquei é o da saúde mental dessas pessoas, e o outro é o da educação, porque aqui só está o da saúde mental. Então, ele vem trabalhar exatamente com esse processo de reinserção. Então, ele traz essa linha, né, de iluminar, de abrir caminhos, de
Então, tudo isso vai fazer a diferença para a gente. Então, desde o nome, esse processo ele já tem que ser esclarecedor, já tem que dar condições para que a gente consiga visualizar o que aquele projeto ele pretende. Então, um ponto importante, né, desse processo do projeto. Nesse novo paradigma, como a gente está trazendo, o que seria esse novo paradigma? Esse novo paradigma desse momento dos projetos é exatamente o projeto nessa área da captação de recursos, né? Então, hoje em dia, a gente está nessa busca constante, né? Você vê plataformas de editais, você vê... Hoje em dia, nós temos o profissional de captação de recursos, nós temos o projetista, então, nós temos aquele profissional mesmo que trabalha só no processo de elaboração. E instituições, o próprio governo, né? O próprio Estado, ele elabora projetos para captação de recursos. Então, hoje, nós estamos nesse paradigma onde o processo de elaboração, implementação do projeto, avaliação, ele exige mesmo essa racionalidade que envolve ações e resultados. Então, tem que ser um projeto racional, um projeto lógico, um projeto sistemático, que consiga apresentar em poucas páginas aquilo que se pretende alcançar. Então, quando eu falo desse novo paradigma de captação de recursos, quando eu falo desse novo paradigma de alcance de resultados via projetos sociais, eu estou falando nesse processo também de projetos que envolvam ações qualitativas, claras e objetivas e resultados palpáveis. Então, a gente já tem que pensar nessa lógica. Então, eles vão exigir da gente esse processo do desenvolvimento social a partir desses projetos. Lembrando de alguns pontos específicos, né? O projeto que a gente vai já visualizar, ele busca, dentro de um espaço de tempo, responder a uma determinada necessidade. Então, é por isso que ele vai vir com aquele objetivo de otimizar tempo e recursos, melhorar o controle e avaliação dos resultados, ter clareza dos objetivos e das responsabilidades que se pretende alcançar. Então, não é um fim em si mesmo, não. A gente vai ter, sim, uma clareza, um objetivo que me leva a ações concretas, que me leva a resultados palpáveis, verificáveis, em que me dá condições de controlar, que me dá condições de monitorar, de avaliar e, principalmente, um carro-chefe desse processo atual de elaboração é a sustentabilidade desse projeto. Então, hoje, quando você elabora um projeto, você já tem que deixar bem claro que ele é sustentável, que nós vamos conseguir novas parcerias para dar condições que ele seja reaplicado, ou então, como muitos editais colocam, que eu acho isso incrível, eu tenho lido muito sobre isso, que é a condição de um projeto ser reaplicado. Exemplo, eu e a Josi aqui elaboramos um projeto. E aí a gente trabalha aqui, junto com esse projeto elaborado, com mães empreendedoras, onde a gente acolhe mães que possuem seus filhos, não tem onde ficar. A gente oferta aqui nesse projeto a condição da primeira infância, a partir de um acompanhamento daquelas crianças, onde a gente vai oferecer para essas mães cursos, onde a gente vai oferecer para essas mães curso de qualificação, economia solidária, empreendedorismo, e a partir dali a gente vai suprir duas grandes necessidades daquela mãe. Ter um local onde ela possa colocar aquela criança e ela seja acompanhada para que ela tenha condições de fazer um curso de qualificação, empreenda e gere renda. Então, a gente vai suprir duas necessidades. Está lá o meu projeto sendo executado. Hoje, uma dos grandes sacadas para que um projeto chame ainda mais atenção é a condição de reaplicação. Aí vem a Ana Paula e a Erinalda, de um outro estado, conhecem o nosso projeto e pedem permissão para que esse projeto seja reaplicado, porque elas possuem o mesmo público, as mesmas demandas, e a partir de novos reordenamentos, é possível que esse projeto contemple a necessidade lá. Então, hoje, existem editais também, onde o principal ponto é que aquele projeto tenha condições de ser reaplicado.
Então, a gente vai vendo esses pontos que vão dando para a gente a condição da gente visualizar ainda melhor o que é esse projeto social. E aí, outra questão que a gente tem que estar muito atenta nesse projeto, nesse processo de elaboração de projetos, é a dimensão técnica dele, né? A dimensão técnica e também a dimensão política. Exemplo, eu posso elaborar um projeto que é da área da assistência social, num edital de cultura, no Ministério da Cultura. Eu posso elaborar um projeto que do meio ambiente, dentro do processo da assistência social. Então, até nisso, eu preciso ter noção da dimensão política daquele edital, da dimensão política daquela secretaria, da dimensão política que aquele projeto estará inserido, para que eu tenha, a partir dali, as condições também técnicas, o ético-político, o metodológico, para que a gente consiga responder com as melhores condições à elaboração daquele projeto. Então, mais uma vez, a gente traz o que a gente disse no slide anterior. Não são os fins pelos fins. A gente precisa ter toda a base, o entendimento de onde o meu projeto vai se encaixar, aonde o meu projeto será desenvolvido, com quem ele será desenvolvido, em que espaço ele será desenvolvido, que condições políticas e éticas ele vai estar contemplando, para que a gente consiga, a partir daí, ter as condições de iniciar um processo de elaboração. Ou seja, como a gente coloca aqui, a partir dessa dimensão ético-política, a gente vai conseguir delimitar o sentido desse projeto, né? Os seus fins, a esfera onde ele vai ser desenvolvido. E aí nós vamos ter, como diz aqui no final desse slide, vamos ter que ter essa visão crítica, nos interrogar, nos questionar mesmo sobre o que é esse projeto social. E aí é que a gente chega nesse ponto, né? Mas depois de tudo isso, o que é um projeto? Gente, um projeto, ele é um empreendimento. O Frank Cohen, ele traz para a gente esse conceito que é bem interessante. Projeto é um empreendimento planejado, que consiste num conjunto de atividades interrelacionadas e coordenadas para alcançar um objetivo específico dentro de um limite de orçamento e de um período de tempo. Então, palavras-chave desse processo: período em que ele será realizado, orçamento necessário, recursos necessários, objetivo a ser alcançado, ações coordenadas e relacionadas. Então, o projeto ele tem que responder a tudo isso. Então, ele é um empreendimento que vai ser planejado a partir desse conjunto de atividades bem relacionadas, bem sistematizadas e estruturadas, que dentro de um período de tempo bem delimitado, com um recurso específico, nós vamos conseguir responder sobre determinada demanda. Responder com soluções para um determinado problema. Então, às vezes, a gente acha que se a gente deixar algo muito aberto, se a gente deixar algo muito espaçado, não, eu vou deixar aqui muitos meses, não, eu vou deixar aqui muitos objetivos, eu vou ampliar o número de ações, de certo modo, eu vou expandir o meu projeto. Aí a gente pode cair numa cilada, numa pegadinha, pode ser complicado, pode ser perigoso. Ou seja, o melhor eu já fiz projetos que a gente tinha um objetivo, 2 objetivos. Só isso, sim, é o que vai responder ao meu objetivo focal. Mas eu só tenho uma ação nesse projeto? Sim, é o que vai responder ao objetivo que está posto. Então, essa ação responde ao objetivo. Mas incrementa, coloca isso e aquilo. Essa ação responde ao objetivo. Então esse é o recurso usado. Esse é o recurso que será usado. Ele vai responder a essa ação que será executada e vai conseguir alcançar o resultado que é proposto. Então, dentro do objetivo, a característica principal dele é a delimitação daquilo, tudo que será utilizado para se alcançar o objetivo, para se alcançar os resultados que se apresentam como propostos. E aí,
esse projeto, ele apresenta várias formas, né, e dimensões da gente conseguir compreender cada vez mais. E aí eu trouxe 3, né, dimensões que vão formar um projeto e que são características de um bom projeto. O primeiro, o projeto ele tem que ser lógico, ou seja, eu tenho que compreender lá do título até o encerramento. Então, ele tem que conversar. O projeto, quando eu vou para a metodologia, ela tem que conversar com os objetivos, o orçamento tem que conversar com o quadro de atividades, a justificativa tem que conversar com o título, tem que conversar com a minha metodologia, tem que conversar com o meu monitoramento, ou seja, uma das principais dimensões, e a primeira dimensão da elaboração de um projeto e de um projeto muito bem feito, é o processo lógico. Então, ele tem que ter uma sistematização e o encadeamento racional. Então, eu preciso iniciar de onde é preciso ser iniciado. Então, Suene, de onde é que a gente inicia um projeto? Eu, Suene, gosto de iniciar a elaboração de um projeto pelo seu objetivo. Então, antes do processo mesmo de escrita, a gente vai já ver essas partes mais destrinchadas. Eu começo conversando com o problema, né? Que é realmente de onde a gente tem que iniciar. Então, qual é o problema que eu vou ter que intervir? Então, a partir da análise daquele problema, da contextualização dele, quem é esse problema, quais são as suas causas, quais são os seus efeitos, é a partir disso que eu vou conseguir elaborar um objetivo, que é esse objetivo que vai causar uma alteração naquela realidade. Então, a partir da definição daquele objetivo, eu consigo explicar a justificativa daquele projeto, apresentar as ações que serão utilizadas para transformar a realidade, mostrar a metodologia em que aquelas ações serão desenvolvidas, explicar o que é que vai ser gasto para que aquela ação seja executada e aquele objetivo seja desenvolvido. Então, tudo isso é um processo de encadeamento lógico. Uma coisa que leva a outra. Um outro ponto importante desse projeto, desse processo, e que vai justificar e que vai destrinchar o processo lógico, é o comunicativo. Como a gente disse lá no início, a arte e a logo do projeto já fala. Ou seja, se a arte e a logo do projeto fala, o nome do projeto tem que falar, a justificativa do projeto tem que falar, o quadro de atividades, o cronograma de execução. Então, esse processo comunicativo, ele traz esse consenso entre os elementos do projeto, como a gente já visualizou, né? Desde a imagem que vai ser criada ou não vai ser criada, mas do nome do projeto, do título, da descrição desse projeto, eles têm que convencer. O processo comunicativo, ele tem essa intenção de consenso entre os elementos de um projeto, mas também de convencer e informar. Eu trabalho também na linha de análise de projetos, né? Tem os editais e aí a gente participa da análise dos projetos para concorrer àqueles editais. E aí tem projetos que chegam lá e aí tem um nome lá. Eu vi um projeto agora recentemente que falava assim, joia sobre rodas. Aí eu, que joia sobre rodas? De que será isso? Para esse carro, aquisição de carro, deve ser isso. E aí era exatamente isso, me chamou a atenção o nome. E aí, quando ele começou a fazer a descrição do projeto, ele falava exatamente o projeto sobre a importância do processo de transporte, né? Ele falava sobre a dificuldade de acesso de transporte da pessoa com deficiência, falava do baixo número de ônibus circulando na cidade, que apresentassem as condições de melhor deslocamento da pessoa com deficiência, falava da importância da instituição ter um transporte que facilitasse o processo de inserção, mas de permanência daquele usuário nos serviços da instituição, e falava do ganho institucional sobre a importância daquele projeto. Aí eu, perfeito, passou. Então, tipo assim, só no processo da descrição, ele me apresentou pontos que justificavam por que era uma joia aquele carro.
Por que para a instituição aquele carro era uma joia sobre rodas? Por que para o usuário era uma joia ter um carro que fosse buscar na porta, deixar na instituição, deixar em casa? Então, tudo isso ele vai conversar, ele vai trazer os consensos para que ele tenha condições de convencer e informar. Então, tudo isso vai dar para a gente as condições de gerar tudo isso. Outro ponto importante do processo de elaboração e também execução do projeto é essa capacidade de dialogar. O diálogo ele tem que surgir dentro do projeto, mas ele pode fechar, pai, por favor. Mas ele também tem que dar condições de dialogar com quem está fora. Gente, um projeto, ele se sustenta sozinho? Se sustenta com algum recurso que está posto ali. Mas ele não vai conseguir responder todas as demandas que estão postas ali. Então, ele tem que ter, sim, cooperação e articulação. Então, um bom projeto, ele também é articulador. Um bom projeto, ele também faz o processo de cooperação para que a gente consiga ir além daquilo que nós estamos colocando ali. Tudo bem, o meu projeto, ele não vai falar sobre acompanhamento social, mas lá dentro das minhas parcerias, eu já coloquei o CRAS como um grande parceiro para a execução do projeto. O meu projeto aqui, eu não coloquei gasolina para adquirir o carro, porque o recurso não dava, mas eu já coloquei como parceria a Secretaria de Estado de Transporte, que vai dar condições para que a gente consiga gasolina adequada, um exemplo. Então, tudo isso já tem que ficar claro, para que eu consiga mostrar o potencial desse projeto em nível lógico, em nível comunicativo e, principalmente, em nível de articulação. Então, todo esse processo, ele ganha essa vicissitude, ele ganha essa ampliação quando a gente consegue sistematizá-lo, dar encadeamento lógico, convencer e informar e dar condições de dialogar com todas as partes, entre os entes envolvidos, com os usuários, com a equipe técnica, com a rede, para que a gente consiga mostrar o potencial desse projeto. E aí a gente tem o ciclo de vida, né? Já começando a planejar e projetar, a pensar a ação, a gente tem os ciclos de vida de um projeto, do processo de elaboração, né? A gente começa com a elaboração do projeto, a gente vai para o processo de estruturação, a gente vai para a realização ou execução, e a gente tem um processo de encerramento. Como eu disse, né? Lá na elaboração, a gente começa com essa identificação do problema. Todo projeto social, ele nasce com o objetivo de resolver um problema. Então, a gente precisa ter foco nesse problema. Saber, primeiramente, identificar isso. Não dá para iniciar um projeto sem saber que problema é que nós vamos resolver. Nós não vamos ter condição de fazer isso. Então, a gente parte da identificação do problema, da definição dos objetivos. Na estruturação, a gente vai definir o que vai ser feito. Na realização, a gente vai organizar todo esse processo e executar, e no encerramento, a gente vai avaliar os resultados e o impacto disso tudo. E aí, a gente vai passar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, né? Principalmente da elaboração, da execução e da avaliação dos resultados. Está dando tudo certo? Está dando para ouvir? Estão compreendendo? Estão tendo alguma dúvida? Ok, Yara. Fique à vontade. Aqueles que foram chegando depois, sejam muito bem-vindos, viu? Professora Suene, sejam bem-vindos, estamos aqui. E qualquer dúvida, usem o chat, podem abrir aí, coloquem a mãozinha, que aí a gente vai conversando aqui. Eu vou aproveitar que ninguém quer falar, né? Eu vou falar para ver se as pessoas elas se sentem. Eu tomo água. Assim, eu vejo que todo mundo tem uma deficiência em algo, né? Em uma parte. E assim, o que eu tenho observado em mim é que a minha maior deficiência tem sido desenvolver a parte da sustentabilidade de um projeto. Isso para mim é uma deficiência. Então, assim, tem a questão da criatividade, é aí que eu vejo que eu não sou criativa.
Eu sou de executar, eu sou de escrever, gosto muito dessa parte, mas, tipo assim, a gente precisa desenvolver essa parte crítica, racional, e eu tenho essa dificuldade, especificamente, mais nessa área. Muito bem, Isis, realmente, a gente não vai conseguir, exemplo, quem elabora o projeto, ele vai elaborar todo, mas claro que uma parte a gente está sempre mais antenada, tem mais uma facilidade. Exemplo, eu sou apaixonada pela elaboração do orçamento. Tem muita gente que acha que o orçamento é o terror, né? Eita, como é que eu vou pegar 100 mil e vou contemplar 200 crianças, 400 famílias, com cesta básica, com material de expediente, com consumo, transformar a realidade de uma comunidade por 100 mil reais. Eu aqui, gente, pois eu consigo vislumbrar uma multidão de situações que possam ser desenvolvidas com aqueles 100 mil reais. E gente sendo E aí, contemplada, eu já né? tenho essa facilidade para o orçamento. Ao mesmo Eu também tempo, gosto da parte do orçamento, é uma parte também sim. que eu super me identifico. Tanto Olha, que quando eu vou conversar com o cliente, quando o cliente ele já tem o recurso, ou o recurso em vista, é uma das primeiras coisas que eu pergunto. sim. Qual que é o orçamento? Porque, tipo, ali você já consegue, tipo, ter uma dimensão, né? De investimento. Exatamente. E essa pergunta, ela tem que ser feita, porque a gente falou lá no início, o projeto, ele é um objetivo específico, dentro de um prazo determinado e de um orçamento definido. Então, a gente precisa deixar claro quanto será utilizado para que aquele projeto ele seja executado. Exemplo, a gente não pode encerrar um projeto dizendo assim, o valor que tiver. Não dá. Ou então, tipo assim, mais ou menos 150 mil. Não podemos. Até porque você vai ter dois trabalhos depois, é mais ou menos 150 mil. Você não tem um valor específico, aí ultrapassa ali o orçamento que a pessoa tem. Ou seja, como é que nós vamos desenvolver? Você vai ter que reformular tudo novamente. Tipo, não, exato. Eu não tenho isso, mas tipo, você não me deu um valor exato. Fica difícil a gente trabalhar dessa forma. Com certeza. Então, a gente realmente precisa ver aquilo que temos para que a gente consiga executar aquilo da melhor maneira. Então, só aqui no processo de elaboração, a gente precisa primeiro o quê? Identificar um problema, uma carência, uma solução sentida como deficiente. Então, nós vamos ali identificar aquilo para que a gente consiga resolver determinada situação. Exemplo, vamos continuar com aquela ideia lá que a gente estava, né? A questão da dificuldade do acesso, né, das pessoas com deficiência ao transporte de qualidade aqui na nossa cidade. Então, vamos usar isso como base. Então, qual seria a nossa demanda? Seria o acesso ao direito, né, do ir e vir, do deslocamento, do transporte, a pessoa com deficiência em Teresina. Então, esse é o nosso grande problema. É a pessoa com deficiência, ela não ter as condições, o acesso realmente àquele direito que era ir e vir por conta da deficiência do transporte público na cidade. E aí, nesse processo de elaboração, está aí posto o nosso grande problema, né? Essa é a nossa carência. E a partir disso, a gente precisa fazer todo um processo de estudo, né? Hoje, o que é que se oferece em Teresina? A gente vai fazer essas perguntas, né? O que é que se oferece em Teresina de transporte? O transporte eficiente, ele é utilizado, ele está sendo qualitativo, ele responde à necessidade dessa pessoa. Quais são as grandes dificuldades? São as calçadas, é o ônibus que não tem rampa, que não tem a rampa adequada, são os ônibus que não param, é o número de veículos que circula, que responde a essa necessidade da pessoa com deficiência. Então, tudo isso tem que ser pensado para que a gente consiga apresentar o contexto desse projeto. E aí, a gente pensa em uma solução a partir do problema ou da carência. Nós vamos ver lá na frente, eu acho que já o próximo slide é o segundo, que dentro desse processo de elaboração, existem várias metodologias de análise de problema e de apresentação de resultados. Eu trouxe aqui na noite de hoje uma delas apenas. Outras oportunidades a gente vai ter a oportunidade de conhecer 2, 3 ou 4, e aí, de acordo com a sua familiaridade, você vai poder optar
por uma opção dessa de análise de problema e definição de soluções. Eu trouxe hoje para a gente estudar e conhecer a árvore de problemas, né, que é muito conhecida, é muito utilizada para que a gente monte um marco lógico e racional, e é muito fácil de se compreender. Então, identifiquei o problema, sei qual é o grande problema, sei qual é o foco de atuação. Então, a partir dessa análise que é feita, a partir dessa carência identificada, eu vou começar a pensar soluções para aquilo, para que a gente consiga ter as condições de mudar essa realidade. E aí, nesse processo de elaboração, de maneira rápida, a gente, ao escolher a solução, a gente vai ter que detalhar os processos dessa solução, para que nesse detalhamento eu já consiga ir identificando os resultados que eu quero alcançar. Então, a gente vai conseguir visualizar um pouco nessa linha, ó, a partir do que a árvore de problemas ela vai nos apresentar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho. Não sei se melhorou para vocês aí a visualização. Então, a nossa árvore de problemas, ela tem primeiro 2 pontos, né? Então, é muito simples de se compreender. Nós temos uma árvore com o seu caule, com o seu tronco, a sua raiz e a sua copa, suas folhas, né? E aí a gente vai visualizar que o problema está ali, no tronco, né? Está ali o problema que já foi instaurado. O tronco cresceu, se fortaleceu, se ampliou e está lá, muito bem sustentado. Então, o problema, ele está posto. E aí, nós temos uma causa, que aí essa causa, ela tem que ser estudada a partir da identificação do problema, da descrição desse problema, do estudo desse problema, para que a gente consiga observar o que é que ocasiona esse problema. Foi aquelas perguntinhas que a gente fez, né? E que a gente foi descrevendo, né? Quantidade de ônibus, como é que está a situação das ruas de Teresina, quantos veículos tem disponível, qual é essa realidade. Então, tudo isso a gente tem que visualizar para que a gente consiga descrever esse problema. E também, nesse primeiro momento, já identificar quais foram as consequências. Vi que o problema é esse, que é a questão da pessoa com deficiência ter dificuldade de acesso ao transporte. Vi que a causa é realmente o estrangulamento, o não acesso dessas pessoas, a fragilidade das políticas públicas junto à pessoa com deficiência, o não respeito aos direitos, a falta de acesso. Então, tudo isso são causas que potencializam esse problema. E, consequentemente, nós temos as consequências. Que consequências seriam essas? Seriam a pessoa com deficiência com seus direitos zelados, seria o não ir para o acesso a outras políticas públicas, como, por exemplo, as consultas, a visita a outros espaços, o próprio lazer, o acesso à cultura. Então, tudo isso fica fragilizado por conta do problema identificado. Pronto, eu tenho essa primeira parte. A segunda parte desse processo da árvore de problema é exatamente a árvore de objetivos. O que seria essa árvore de objetivos? Para toda a parte de uma árvore, dessa árvore, nós vamos estabelecendo a segunda parte. Se eu tenho um problema, eu tenho um objetivo geral sobre ele. Ou seja, eu vou ter um foco nesse processo. Qual seria? Então, eu poderia muito bem dizer aqui que nesse projeto onde nós estamos, o meu objetivo geral seria o quê? Seria garantir o acesso, como proceder na questão orçamentária. Certo, Giovana. A gente pode conversar já sobre isso, Giovana. Vou gravar aqui sua pergunta. Então, o nosso objetivo realmente seria esse. Seria garantir o acesso ao transporte público de qualidade à pessoa com deficiência, garantindo as condições de ir e vir, de acesso a outras políticas, alguma coisa nessa linha. Ou seja, eu já respondi ali o objetivo geral. O não acesso, pois então qual vai ser o objetivo geral? Garantir o acesso. Então, a gente coloca isso como objetivo geral. Para cada uma das causas que a gente identificou e a gente colocou, nós vamos estabelecendo objetivos específicos.
Ou seja, eu tenho ali a dificuldade de ônibus circulando na cidade. Então, eu vou colocar como objetivos específicos. Por quê? Se eu amplio o número de ônibus circulando na cidade, automaticamente eu não vou interferir sobre o objetivo geral, que é garantir o acesso ao transporte de qualidade dessas pessoas? Eu vou. Se eu vou lá no problema novamente, lá nas causas, e eu digo que as ruas da cidade limitam o ir e vir dessas pessoas, qual seria um outro objetivo específico que eu possa atuar em cima disso? Garantir, eu posso colocar, né? Fomentar a melhoria das vias públicas para acesso às pessoas com deficiência, através das cadeiras de roda, através daquilo tudo que ela necessita para se deslocar. Então, eu já estou respondendo novamente uma outra causa, que vai interferir sobre o meu objetivo específico. E aí, a gente já pode ir visualizando esses resultados. Ou seja, é uma linha que a gente coloca as gerais, responde com específicos e automaticamente já tem que ver os seus resultados. Então, eu já vou ter o quê? Maior número de ônibus circulando na cidade, maior número de pessoas com deficiência se deslocando nas vias públicas, né? O maior uso das calçadas nos centros da cidade ou nas maiores vias pelas pessoas com deficiência. Então, a gente vai abrindo essas condições para que ela consiga enxergar ali a garantia de acesso ao transporte público, a condição de se deslocar nesses espaços. Então, é assim que a gente vai visualizando essa árvore de problema. Visualizando e destrinchando o problema, definindo um objetivo e já destrinchando os resultados que a gente quer alcançar. É bem interessante a gente iniciar o processo de escrita aqui, dentro dessa árvore, porque a gente já vai ter resultados postos ali. E quando eu tenho resultados postos e já visíveis ao meu olho, fica mais fácil eu definir que atividades vão ser necessárias para que aquele resultado aconteça. Tem gente que parte eu parto daqui, né? Eu estabeleço o resultado que eu quero alcançar para que eu consiga definir as ações. Já tem outros que colocam as ações para que a gente vá alcançar os resultados. O importante é que haja consenso entre eles. Que haja consenso entre eles. O caminho aí a gente pode fazer a definição depois. Bate-papo. Pronto. E aí, né, porque já tem perguntas ali que a gente precisa responder. Então, eu vou passando aquilo que eu já vou conseguindo falar com vocês, né? O ponto de partida, realmente, é a situação-problema. A gente estabelecer essa possibilidade de mudança. E um detalhe importante, gente. A gente não pode iniciar um projeto dizendo que aquele problema é impossível de ser resolvido. Porque automaticamente eu estou inviabilizando o meu projeto. Eu já vi projetos desse tipo. A pessoa quis dizer que o problema era tão difícil que ele era impossível. Eu falei assim, por que ela escreveu esse projeto? Se é impossível de resolver, né? Por que perdeu tempo aqui escrevendo o projeto? Então, a gente tem que ter essa articulação na escrita, né? De dizer, olha, esse é o problema. A situação instalada é essa. E está aqui a proposta de intervenção e os resultados que serão alcançados e a alteração que será feita nessa realidade. Ou seja, a gente precisa chegar mostrando que o problema tem solução. E aqui está apresentada a solução. Então, é interessante que a gente tenha esse cuidado. E aí, eu já falei desse processo de formulação do problema, né? Que é considerar a situação adversa, defini-la como uma situação de condição negativa, mas expressá-la de forma precisa e objetiva, né? Não é dizer que ela é impossível, mas é dizer que é possível, ela é negativa, mas que há sim a condição de ser transformada, ser mudada. Pronto. E aí, quando a gente parte desse processo da identificação do problema, como eu já disse naquele último slide, né, da árvore, a gente parte para a proposição de soluções, né? Porque se um problema existe, há soluções para sua resolução. E é isso que nós estamos aqui propondo, a apresentação de soluções. Então, ou seja, imaginar as diferentes condições desse processo, as alternativas para esse processo de concretização,
A caracterização do problema é dizer que ele é possível de solução e outra, soluções que sejam palpáveis, né? Que sejam possíveis de ser executadas. Porque realmente, às vezes, a gente vem com algo tão mirabolante que quando a gente chega no processo de execução, a gente não vai conseguir dar conta. A gente realmente não vai conseguir executar. É por isso que nós temos que ter esse cuidado. Às vezes, o simples é o melhor, né? Às vezes, o simples, de maneira clara, objetiva, bem escrito, é o melhor. Então, realmente, a gente não precisa vir com algo mirabolante para que a gente tenha um projeto aprovado. A gente não precisa. A gente realmente precisa. Eu lembro de um dos primeiros projetos que eu escrevi. O nome do projeto era A Casa é Sua. Aí a gente queria que, com o edital que estava lá, a gente conseguisse manter a instituição de acolhimento, né? E aí a gente disse, ó, a casa é sua, jogou para eles a bola, né? Ó, essa casa é aqui nossa, mas o projeto, a casa é sua. Então, a Avante vai jogar para vocês. E aí a gente ficava com receio de dizer, olha, a gente quer dizer no projeto que a gente precisa desse dinheiro para pagar a energia, para pintar as paredes, para comprar coxas de cama nova, para pagar a internet, para pagar a alimentação e para comprar o material escolar das meninas. E aí eu lembro que a chefe, mas eles vão pagar um projeto para isso. Aí o que vai depender é se o edital permite, lá falava custeio. Eu falei, tudo isso é custeio. Então, o edital nos permite. Agora, o que é que a gente precisa? Escrever de uma maneira que a gente convença eles de que a casa é deles e de que com aquele recurso vai causar um impacto, né? O pagamento da energia, a compra das novas coxas, o material escolar das crianças, o pagamento da internet, a pintura das paredes, que tudo aquilo vai gerar um impacto positivo na vida daquelas crianças que estão dentro daquela instituição. Pois vamos escrever. E o projeto foi aprovado. Compramos material escolar, pintamos as paredes, pagamos a alimentação por 3 meses, ou seja, a casa foi deles, né? Eles aceitaram. Mas um projeto tão simples, de 10 páginas, onde cada um falava da descrição da casa, do trabalho, do que era gasto, da importância daquela redução de custo por 3 meses, o que aquilo iria gerar em outras atividades. Então, a gente tem que ter a criatividade para poder dizer que até a redução de custo de uma instituição vai gerar impacto mais lá na frente em uma outra atividade que pode ser desenvolvida, se aquele recurso foi economizado naqueles 3 meses. Então, tudo isso parte do nosso olhar de proposição de soluções. Qual é a solução para aquele problema? É a redução de recursos. Como é que nós vamos reduzir recursos? Se a gente conseguir o custeio disso. Como é que nós vamos propor a solução disso? Mudança de acesso ao transporte. Pois vamos propor aqui um novo carro. Então, tudo isso vai fazer a diferença no nosso processo de escrita. Eu vou passar aqui, porque isso a gente já falou. E aqui é só para a gente visualizar isso que nós conversamos agora há pouco. Ó. Nós temos os problemas, nós temos as suas causas e nós temos as suas consequências. Algumas causas, elas são diretas, né? Causas que geram problema, causas que geram o problema. E nós temos causas que são indiretas, que elas indiretamente vão ocasionar aquilo. Do mesmo jeito que temos efeitos diretos e efeitos indiretos. Aqui é a mesma árvore de problema, só que de uma maneira mais sistematizada. Depois eu posso mandar isso para vocês se debruçarem mais. Mas o interessante é isso. O nosso problema, ele tem que estar, a gente precisa identificar quais são as causas, quais são as consequências e quais as possíveis soluções para aquilo, para que a gente consiga escrever aquela da melhor maneira. E aí, um ponto importante que a gente não deve esquecer e que a gente precisa realmente trabalhar na escrita dos nossos projetos, que é a análise de viabilidade daquilo que nós estamos propondo, do nosso projeto por inteiro e também das ações que nós estamos visualizando. A gente precisa analisar desde o nome do projeto, das ações e soluções que foram escolhidas, dos objetivos que foram propostos. Então, a gente precisa mostrar na escrita do projeto que ele é viável.
que não é um projeto mirabolante, que ele não vai ser passível de ser executado. Ele tem que ser execuível. E aí, os principais pontos dessa análise de viabilidade que são vistos é o quê? O processo técnico, o operacional, o social, que é o impacto, o financeiro e, às vezes, até o ambiental. Agora mesmo, nos editais da cultura, se algum de vocês teve acesso, eles perguntavam sobre a viabilidade de acesso. Então, eu precisava deixar claro no meu projeto que eu ia ter a inclusão, acho como é a palavra que eles usam, atitudinal, acho que é isso. Eu posso até pesquisar para vocês depois. Que é exatamente a condição no meu projeto de que todas as ações postas, elas consigam ser viabilizadas, consigam ser executadas na linha da inclusão social. Então, eu já precisava deixar claro que eu vou escrever um projeto e eu vou realizar um evento aberto num teatro. Já abro para você, Ana Paula, já leio sua dúvida. E aí, na viabilidade dessa ação, ou seja, na hora que eu colocava lá que eu vou realizar um evento aberto num teatro, onde grupos de escolas de dança de Teresina irão se apresentar, eu já tinha que explicar na viabilidade do projeto que as pessoas com deficiência teriam condições de participar do projeto. Ou seja, a gente tinha que dar viabilidade em todos os sentidos, em todos os espaços. Deixa eu ver o que é que ela estava falando. Quais são os maiores obstáculos que podem nos atrapalhar e atingir o sucesso de um projeto? Eu creio que é a viabilidade dele. O primeiro, é exatamente isso que eu estou falando. É a gente escrever um projeto que não é viável. Ou um projeto que você não consiga entender e conversar com ele por completo. Então, exemplo, você tem um projeto lá, como eu disse, né? Quando você olha assim, o nome, a casa é sua, você pensa em custeio? Eu penso em custeio. Então, se você coloca lá que o nome do projeto um exemplo, é educação com qualidade. Aí você vai falar de custeio da casa. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Ou se você vai colocar lá que você vai trabalhar com as mães empreendedoras e que as mães terão. Olha só isso, Ana Paula, preste atenção nesse detalhe. Você vai trabalhar no projeto com mães. Mães. Se o teu foco de atuação é mães, elas têm filhos. Não é isso? Se o foco de atuação são mães, elas têm filhos. E aí você vai ofertar cursos de qualificação profissional nos turnos manhã e tarde, onde essas mães têm que se deslocar para lá. A primeira pergunta que eu faria para esse projetista é: e onde esses filhos vão ficar? Eles vão ter condições de ficar longe das mães? Eles vão ter condições de ficar longe das mães? O teu público-alvo vai conseguir chegar no lugar para fazer o curso? O teu público-alvo vai ter condições de sair de casa e ir fazer o curso? Porque pode ser que a gente não consiga. Só se você já deixar claro lá que você vai ter um espaço para os filhos, que as mães vão em apenas um turno, que seja viável para elas, que as mães possam levar os filhos para esse espaço, para que deixe clara a viabilidade da atuação. Ou então você dizer que você vai fazer um curso de qualificação com pessoas com deficiência, onde o curso vai acontecer no centro da cidade. Como eles vão chegar lá? Como é que eles chegam hoje? Hoje eu estava assistindo uma reportagem que eu achei interessantíssima. Aí eu falei assim, olha, se isso for um projeto, eles já falharam. O governo do estado, ele disponibilizou para todos os jovens que vão fazer o Enem, eles receberam em casa, todos os estudantes, 15 mil estudantes, receberam em casa um passe livre para o Enem. Aí o menino perguntou, eu falei assim, olha, eu tenho um passe livre, mas não tem ônibus. Não tem. Como é que eu chego no Enem? Eu vou poder usar o passe livre para pegar um Uber? Não. Você tem que ir de ônibus. Ou seja, não houve uma viabilidade.
Não houve. Foi como um falou, né? Eu ria tanto na reportagem, ele disse assim, lá em não sei o quê do Piauí, eu recebi o passe livre, mas aqui não tem ônibus. Não tem. Eu vou fazer o Enem na escola, no interior de não sei o quê. Quem vai ter que me levar é meu pai, na moto do vizinho. Porque não tem. Não tem. Ah, então poderia ter sido um valor para eles pegarem um Uber. Talvez nessas cidades não tenha Uber, mas aqui em Teresina seria viável, né? Seria viável. Então, tudo isso a gente analisa. E aí, Ana Paula, uma das coisas que atrapalha o sucesso mesmo de um bom projeto é a inviabilidade das ações. É um projeto que não conversa, que não dialoga, que você não consegue visualizar o objetivo sendo executado em todas as partes do projeto. Você não consegue viabilizar, você não consegue visualizar o como é que aquele resultado que eu estou propondo lá no início, ele vai ser executado na metodologia que eu estou propondo. Então, tudo isso precisa ser claro, dialogado e articulado. Então, o que causa realmente esse processo de não sucesso de um projeto é a não articulação entre os elementos que formam um projeto. Vou aproveitar aqui a Giovana. Gostaria de entender como proceder na questão orçamentária para fazer um projeto em um setor que não há viabilização de recursos. Giovana, eu vou te responder essa pergunta bem no final da minha fala, que aí a gente já abre e a gente consegue falar sobre outras coisas. Vou avançar aqui. Aí, só para a gente fechar, que a gente não vai estudar cada um. Nós temos que ter a viabilidade social, que é a questão das consequências sociais daquele investimento, a viabilidade técnica, quais são as metodologias escolhidas para se executar, viabilidade operacional, que é a relevância e a justificativa dele, a financeira, que são os recursos e custos envolvidos, e se for necessário ambiental, é exatamente aquilo que vai ser usado, a justificativa de que o meio ambiente não será maltratado, que nós não teremos nenhum tipo de intervenção natural. Então, tudo isso é interessante que seja dito também. E aí a gente vai chegar na estruturação de um projeto, de modo bem rápido, para que a gente consiga avançar. Senão a gente passa a noite toda aqui e a gente sai com um projeto elaborado. Se eu pudesse, não há uma estrutura definida de projeto. Há os elementos centrais de um projeto. Ele vai se alterando de acordo com o edital que nós estamos ou o regramento que nós estamos seguindo, certo? Então, exemplo, tem muitos editais que eles apresentam hoje em dia é bem comum, um formulário. Então, esse formulário são perguntas que vão responder um pouquinho de tudo aquilo que a gente está trazendo aqui. E aí eles vão descrevendo o problema, aí ele vai apresentar as soluções, quais são os principais impactos, ou seja, eles vão mudando até os nomes, né? Ah, eu não vou falar de justificativa, vou falar de relevância social. Ah, eu não vou falar de atividades, eu vou falar de propostas de soluções. Ah, eu não vou falar de metodologia, eu vou falar de tecnologias a serem usadas. Então, tudo isso é uma nomenclatura diferenciada que eles utilizam hoje para que a gente consiga ir respondendo até de uma maneira mais rápida esses processos. Exemplo da cultura, que estava aí aberto, né? E que está aberto até o dia 9, agora, a gente tem uma planilha que tem que ser respondida. Muitas das questões é só de marcar, você vai marcando, e outras você escreve. Mas no final você tem falado da descrição do projeto, das ações, das metas, do público, do orçamento. Então, é uma maneira bem diferenciada. Mas o que a gente precisa saber de projeto, a gente vai saber aqui agora neste momento. Todo projeto ele tem um título. Então, eu preciso dar um título para esse projeto. Então, a gente tem que partir e usar a criatividade. Eu sempre gosto de fechar o projeto com o título. Então, alguns eu já inicio assim do nada, né? Eita, vai ser esse. A casa é sua. Então, a partir disso, eu até escrevo, mas outros eu finalizo com o título. Depois da escrita completa, isso tem cara disso. E aí a gente vai lá e dá um nome para aquele projeto. Agora mesmo em Teresina, eu estava elaborando o projeto para a cultura, e aí estava na minha mente todo o tempo. O Piauí é dividido por territórios, né? E aí, onde nós estamos aqui em Teresina, é o território entre rios.
E aí eu falei, vamos falar de dança entre rios, né? Então, vamos trabalhar nessa perspectiva. E aí a gente fez um projeto com esse nome, A Dança Entre Rios, e o outro título do outro projeto que a gente fez foi A Luz do Sol do Equador, que é realmente um pouquinho do hino. Então, a gente foi mesclando ali para a gente conseguir, de modo criativo, responder a esse título. E aí nós temos um pequeno sumário, não é comum ter sumário, mas algumas pessoas gostam para sistematizar o que está posto. Não é obrigatório, mas você pode utilizar. Então, é uma opção, uma questão do sumário, para que a gente consiga mostrar tudo que tem dentro daquele projeto, já de modo bem organizado. Todo projeto, ele precisa apresentar a instituição proponente, né? Pode ser um órgão, pode ser uma pessoa física, pode ser uma organização, pode ser um setor do trabalho, pode ser uma coordenação. Então, a gente precisa apresentar quem está propondo aquele projeto. Então, a gente chama aqui de apresentação da organização ou identificação do proponente, ou seja, quem é que está propondo esse projeto? Sou eu. Então, a gente apresenta quem propõe aquela proposta. E aí a gente chega numa parte que é bem interessante, que eu gosto muito de escrever, que é a análise de contexto e justificativa. Lembra lá do início, quando eu falei que a gente começa tudo analisando o problema, as suas causas, os seus efeitos, as suas consequências, os seus dados, tudo isso a gente fez lá no início, para a gente identificar esse problema e propor um objetivo. Então, tudo aquilo que você fez lá no início, você vai descrever aqui. Então, a gente vai apresentar as justificativas de se trabalhar esse problema apresentando soluções. Então, aqui, você vai descrever o problema com dados, com implicações, apresentando números, apresentando questões qualitativas, quantitativas, apresentando dados significativos, questões que envolvam o projeto. Então, tudo isso vai trabalhar de maneira assim, bem interessante essa questão da justificativa, da análise de contexto. Eu trouxe esse nome análise de contexto para a gente ver, não é só justificar, mas é dar todo o contexto social para que aquela justificativa ela se submeta. Então, é interessante que a gente trabalhe, ou seja, aquele trabalho que eu fiz lá no início, que eu já descrevi, que eu já sistematizei, que eu estudei para que eu tivesse condições de apresentar o meu objetivo, eu vou colocar aqui posto. Então, não é um trabalho muito difícil. Eu já fiz isso. O que eu vou fazer agora é escrever aquilo que eu analisei, que eu pesquisei, que eu estudei. Então, aqui a gente vai dar a base. Então, eu apresentei o título do meu projeto, a instituição proponente. Agora eu vou dizer que problema é que a gente vai intervir. Quais são as causas do problema, que dados nós temos, quais são as consequências que ele está causando e por que é importante agir sobre este problema. Então, aí é o que a gente vai trabalhar nessa justificativa. E aí nós temos os objetivos e metas. Ou seja, a gente vai ter um objetivo para intervir. Nós vamos ter uma meta a alcançar. Eu vou passar aqui um pouquinho o slide para a gente ver que eu coloquei posterior a ele. Todo projeto tem um objetivo geral. Tem o meu foco geral de atuação, como a gente viu lá na árvore do problema. O meu problema vai gerar um objetivo geral. Qual é o meu objetivo geral aqui, que ele apresentou para a gente? O objetivo geral aqui é estimular crianças e adolescentes à prática esportiva e reduzir a evasão escolar na Escola Municipal JK. Então, esse é o meu objetivo. Se eu fosse de trás para frente, eu poderia muito bem dizer que o problema é o quê? O problema é a não participação das crianças nas atividades esportivas, o que aumenta, o que está ocasionando o agravamento da evasão escolar, né? Então, a gente vai... a não participação das crianças nessas partes esportivas e, consequentemente, também a evasão escolar. Então, eles vão usar a prática esportiva para reduzir a evasão. Vocês conseguiram entender isso também? É tipo assim, criança gosta de quê? Jogar bola. Então, a gente vai estimular a prática do esporte
para que elas não faltem na escola. Então, a gente tem aqui um problema de evasão escolar. É o problema. Evasão escolar. Qual é o meu objetivo geral? É estimular as crianças à prática esportiva, reduzindo, assim, a evasão escolar. Aí a gente até coloca aqui embaixo, ó, visão ampla, cenário ideal, depende de vários fatores, mas o problema é para se contribuir, ou seja, aqui é o cenário. Evasão escolar, crianças sem atividade esportiva, então esse é o processo. Desse objetivo geral, eu vou ter que ter mini objetivos, porque só esse aqui não vai resolver o problema. Eu tenho que desencadear ele em outros objetivos menores. Então, tá aqui. Quais seriam objetivos específicos que vão me ajudar a desenvolver o geral? Oferecer atividades esportivas. Primeiro objetivo específico, que vai estimular essas crianças à prática. O que vai estimular? Oferecer atividade esportiva. Próximo, oferecer apoio pedagógico e reforço escolar para essas crianças. Porque, possivelmente, se eu oferto esse apoio pedagógico, eu vou diminuir a evasão, eu vou melhorar a participação na escola. Próximo, promover festivais de skate na escola para essas crianças. Mais uma alternativa para diminuir a evasão escolar. Então, automaticamente, do meu objetivo geral, eu vou ter vários objetivos específicos que depois vão se transformar em ações. Então, a gente tem que ter esse olhar bem clínico para que a gente consiga visualizar o plano. Então, temos objetivos e metas. Passando, nós temos o nosso público-alvo. Todo projeto tem que ter o público definido. Então, quem é o público desse projeto aqui que a gente viu aqui? Alguém poderia me dizer? Quem é o público desse projeto? Que foi elaborado pela Escola JK? Eu posso falar? Não. Pode, sim. Não. Bora, meu povo, liga os microfones, bora participar. Aqui só tem gente sabida. São alunos, não? Bora. Hã? São alunos, não? Exatamente. O público do projeto são os alunos da Escola Municipal JK. Não tem o que a gente falar. Ah, será que são os professores? A gente falou de professores? Não. Até porque a evasão ficou bem claro que foi dos alunos, isso. Exatamente, Rosane. Exatamente. Então, está muito bem definido. O público-alvo são os alunos da escola. Porque o problema identificado está onde? Na evasão dos alunos da escola. Então, meu foco de atuação, se eu colocasse aqui um professor, oficinas pedagógicas com professores, eu ia ficar, e por quê? Né? Por que esses professores estão aqui? A gente teria que justificar muito bem um objetivo específico com professores, porque automaticamente eu ia estar furando e inviabilizando o objetivo geral. Então, é esse olhar que nós temos realmente que ter. E aí, só para a gente conseguir visualizar de modo bem claro o que a gente está falando, eu trouxe aqui bem resumido. Ó. Eu tenho um problema, baixa renda familiar. Quais são as causas desse problema? Pouca produção, baixa qualidade dos produtos, grande distância dos mercados. Ou seja, a gente tem aí a dificuldade, né? Aqui a gente está falando de produção de agroindústria, agricultura familiar. Então, mesmo com as famílias da agricultura produzindo, eu ainda tenho uma baixa renda. Por quê? Porque a produção é pequena, a qualidade dos produtos é baixa e eles estão distantes dos mercados, eles não vão chegar. Quais são os objetivos específicos aqui que a gente poderia pontuar? Aumentar a produção, melhorar a qualidade dos produtos e melhorar a logística, para que eles tivessem acesso aos mercados. Ou seja, a gente não precisa fantasiar ou desenhar demais o que a gente quer. Não, ó, está muito claro. Para cada causa, eu tenho uma solução. E a solução está posta. O que a gente precisa? Escrevê-la, deixar claro o que vai ser feito. E aí, depois desse... Deixa eu voltar bem aqui.
Sim. Nós temos o nosso público-alvo, que a gente já falou, né? A gente vai ter que dizer, é sempre interessante que a gente diga quem é o público-alvo de modo bem claro. Quem é o público-alvo desse projeto? Alunos matriculados na Escola JK, nos turnos manhã e tarde. Alunos matriculados ou alunos e egressos da Escola JK, alunos matriculados e sua família no período de 2023. Então, que a gente consiga deixar muito claro quem é esse público. Se eu quiser deixar claro que são só homens, ou que são de ambos os sexos, são de todos os anos, só do fundamental, é só do ensino médio, então a gente precisa deixar claro também quem é esse público-alvo. Metodologia. A metodologia é o método, são as estratégias que vão dar condições do projeto, do objetivo ser desenvolvido. Então, o que é, gente, uma metodologia? A metodologia é o destrinchar, é o detalhamento de tudo aquilo que vai ser feito para que meu objetivo ele seja executado. Então, a minha metodologia, ela vai falar onde o projeto vai acontecer, as ações que serão desenvolvidas, a periodicidade desse processo, se é todo público, quem vai participar, quem são os responsáveis, o número de atividades que serão desenvolvidas, o horário que vai acontecer, que espaços serão utilizados, que material vai ser utilizado, o horário. Então, a metodologia, você vai escrever ela como se você estivesse explicando para alguém como o seu projeto ele vai acontecer. Então, a minha metodologia ela é essa. Olha, então a gente vai dizer, né? O projeto Farol vai ser executado dentro dos espaços da Escola JK. Ele vai contemplar o Fundamental 1 e 2, sendo desenvolvido nos turnos manhã e tarde. Contemplará oficinas extras fora do espaço escolar ou dentro do espaço de cronograma de atividades escolares. Será utilizado como oficineiros os educadores, os professores, coordenadores e voluntários. Os alunos terão 2 horas a mais de aula, além daquilo que é proposto dentro do calendário escolar. Serão desenvolvidas atividades com esporte, com skate, com futebol, com tudo isso, usando os espaços escolares e os do território do bairro. Serão utilizados como material aquilo que já é próprio da escola, como bola, sendo necessário outros com articulação de parcerias. Pronto, eu descrevi o que é que vai ser feito dentro do projeto. Então, a gente precisa dar detalhes para que a gente consiga apresentar com clareza o que é que vai ser feito. Então, dentro de um projeto também, nós temos a avaliação. Um projeto, ele só é projeto se ele for avaliado, né? Se ele for monitorado, se ele for acompanhado. Um projeto, eu não posso esperar ele ser finalizado para eu dizer, olha, aquela ação não deu certo. Então, não. Um projeto, Sueli, é um projeto de 2 meses. Pois é, mas num prazo de 10 dias a gente precisa avaliá-lo. É um projeto de 1 ano, então a gente precisa avaliar ele todo mês. A gente precisa de 2 relatórios, um semestral e um anual. Então, a gente precisa apresentar no projeto como ele vai ser avaliado, com a participação de todos os envolvidos, do público-alvo, da equipe de coordenação e da equipe técnica, bem como vai se dar o processo de monitoramento, como é que isso vai acontecer, como é esse processo de monitoramento, ou seja, como é que o processo vai acontecendo e a gente vai avaliando, contemplando e ajustando. Porque monitorar e avaliar é para ajustar os problemas, dar novas soluções e fazer aquilo acontecer. E aí nós temos um cronograma de atividades. Lembra que eu disse lá no início que um projeto ele tem início, meio e fim e um tempo definido, dentro de um cronograma de tempo. Então, eu preciso dizer que a oficina de skate que a gente viu ali no projeto, ela vai acontecer bimestralmente. Então, lá vai ter que acontecer a oficina de skate vai acontecer em abril e em julho. A gente vai ofertar atividades esportivas semanalmente.
Então, lá no meu cronograma de atividades, se for de 12 meses, eu vou ter marcado lá no meu cronograma as oficinas esportivas todos os meses do projeto. Ah, então esse mês não vai acontecer? Não, mas está proposto aqui no cronograma. Então, vai ter que acontecer. O monitoramento, ele é mensal, então eu vou incluir isso no meu cronograma. Ah, eu vou precisar das atividades pedagógicas, o reforço escolar é diário, então vai estar dentro do meu cronograma diariamente. Então, eu preciso deixar amarrado, do jeito que detalhado na metodologia, no meu cronograma de atividades, no meu cronograma de ações, também, como vai acontecer cada uma das atividades. Aí já passei aqui para vocês verem, aí nós temos o cronograma físico-financeiro. Pronto, vou desenvolver oficinas de skate, pedagógica e reforço e oficinas esportivas. Pois isso vai gerar um custo, eu vou ter despesas, então eu vou ter que destrinchar como vai ser feito aquilo. Eu vou ter que pagar professor de oficina pedagógica, ou eu vou usar os que já tem? Eu vou precisar comprar material esportivo, ou eu vou usar o que já tenho? Então, tudo isso vai gerar uma tabela de recursos humanos, uma tabela de recursos financeiros, onde eu vou ter que dizer cada um dos custos, as rubricas, os valores que serão gastos, quantidade, valor unitário, valor total e o valor total do meu projeto. Então, para eu desenvolver essa atividade na Escola JK, eu vou usar R$100 mil durante 12 meses, ótimo. Então, está aqui tudo aquilo que vai ser realizado e tudo aquilo que vai ser gasto, para que o objetivo ele seja concretizado. E os anexos é tudo aquilo que a gente vai precisar no decorrer. Exemplo, eu vou ter uma ficha a mais de inscrição dos meus usuários, eu vou ter uma ficha de inscrição do projeto, eu vou ter uma folha de avaliação, eu vou ter uma folha de monitoramento, eu vou ter uma pauta de reunião da equipe, eu vou ter uma ficha de frequência. Então, tudo isso também demonstra que até os instrumentos que serão utilizados no projeto já foram elaborados. Isso tudo ganha ponto para a gente, né? Abre imagem para mostrar que o nosso projeto tem viabilidade, é exequível e é possível de ser aplicado. Então, são pontos necessários e importantes do nosso projeto. E aí, só alguns lances importantes que eu trago para vocês. Ainda não está aqui posto, mas eu trago uma grande dica nesse processo de elaboração a leitura do edital que vai nos nortear, ou a gente ter claro o que se quer com aquele objetivo que se quer alcançar. Exemplo, alguns projetos, eles são elaborados via edital, outros são elaborados a partir de pedido. Exemplo, esse projeto aí na Escola JK talvez não tenha sido via edital, mas alguma solicitação foi feita para que ele acontecesse, né? Exemplo, a coordenação pedagógica pediu para que os professores elaborassem um projeto, um exemplo, para diminuir aquele processo que era a evasão escolar. Então, tudo parte do ponto norteador, de um edital, da identificação do problema, da carência, da limitação, para que a gente saiba o que nós vamos ter que transformar, o que é que nós vamos seguir, o que é que vai nos nortear. E aí, o interessante que a gente traz aqui são alguns pontos chaves nesse processo de escrita. Exemplo, comentários gerais e opinativos, eles não devem estar dentro dos objetivos. Então, o objetivo, ele é claro. O objetivo, ele tem que ter um início, um meio e um fim. O objetivo tem que dizer o que vai ser feito, como vai ser feito e para que vai ser feito. Então, é simplesmente isso. E um detalhe importante que eu já vi, e é interessante que a gente saiba, o objetivo, ele não é um texto corrido. Tem gente que vai escrever um objetivo e escreve uma lauda. Não, o objetivo é um parágrafo, no máximo 3 linhas. Então, o objetivo ele é muito claro, como está posto aqui no exemplo que a gente viu, né? Está aqui, estimular crianças e adolescentes à prática esportiva e reduzir a evasão escolar no município, na escola municipal JK. Então, não tem muito que chegar lá e enrolar e eu vou descrever, eu vou explicar, não. Você vai explicar na justificativa, mas aqui no objetivo é só apresentar o que você vai querer fazer. Preocupe-se sempre com a lógica de argumentação. Você tem que ter um projeto coeso, explicado, com início, meio e fim.
Então, tudo isso vai fazer a diferença para a gente. E aí também, só para encerrar, né, que a pessoa que vai ler o seu texto, eu acho que isso é primordial para a gente. No final, a pessoa, né, peça para alguma outra pessoa ler, e sempre lembrando que você não está escrevendo para você. Você não está escrevendo para você. Lembre-se da dimensão comunicativa. Você está escrevendo para que outras pessoas compreendam aquilo que você está propondo. Então, a sua linguagem, a sua escrita, ela deve falar de maneira muito clara o que você pretende alcançar. Então, o projeto, ele precisa ser coeso, precisa ser preciso, conciso, para que a gente consiga apresentar de maneira clara o que se pretende, que realidade se pretende transformar, que soluções são apresentadas, que recursos serão usados e que resultados a gente precisa e quer alcançar. Então, nós tínhamos muitas outras coisas para falar, a gente tem muita coisa para aprofundar, a gente tem ainda indicadores, a gente tem situações de verificação, melhor escrita dos objetivos, elaboração do quadro de ações, escolha das melhores soluções. Então, tem muita coisa ainda para a gente fazer, né? Para a gente estudar. E, principalmente, a oportunidade de escrevermos juntos um projeto, né? Que era o meu grande objetivo aqui, mas o tempo realmente não nos dá. Mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é um projeto social, da função dele, dos elementos básicos e daquilo tudo que a gente precisa saber para escrever um bom projeto. E aí eu fico aqui à disposição para tirar as dúvidas, e aí eu só queria era começar aqui com a da Giovana, só para a gente abrir para vocês, né? Como proceder na questão orçamentária para fazer um projeto em um setor que não há viabilização de recursos pela administração pública. Certo. E, Giovana, você tem que ficar atenta. A minha melhor indicação para ti mesmo é assim. Hoje, o marco regulatório, ele dá várias possibilidades de parceria, né? Uma delas é o termo de... Nós temos o termo de fomento e temos o termo de colaboração, né? Onde a gente pode propor alternativas, trazer propostas para o Estado. Então, eu não sei se você fala de um órgão público, ou de uma instituição, ou de pessoa física mesmo, mas você poderia ver via edital, né, a possibilidade de elaborar essa biblioteca, como também apresentar um projeto na própria secretaria e ver a viabilidade da elaboração dessa biblioteca, né? Apresentar um projeto que respondesse a essa realidade e viabilizar as parcerias para que isso pudesse acontecer. Como eu disse lá no início, você precisa entender a dimensão ética e política. Então, aonde a biblioteca poderia ser melhor aceita? Na política de assistência social? Não. Na política pública de educação? Possivelmente. Na cultura? Né, na criança e no adolescente, onde é que você poderia inserir melhor a aquisição desse recurso, para que você tivesse condições de pleitear melhor algum tipo de parceria para executá-lo. Nessa linha, que sem muitos detalhes sobre esse processo, eu poderia te indicar isso. Agora mesmo nós tivemos, a nível de CEIPs, um projeto muito bem elaborado, uma biblioteca que foi elaborada dentro da instância da política pública de assistência social. Mas o que é que elas queriam? Elas queriam dar condições para que as crianças usassem a biblioteca e os educadores sociais utilizassem o tempo lá presente para ofertar atividades socioeducativas. Então, a gente conseguiu aprovar esse projeto via política pública de assistência social. Ou seja, o teu projeto tem que ser elaborado dentro do espaço onde você vê que é possível que o recurso seja aprovado. E, a partir disso, você escreve ele dentro do objetivo que você se propõe. E, então, acredito que tenha contribuído, mas depois você pode falar comigo. E aí eu fico à disposição para as dúvidas e agradeço desde já a atenção de vocês. Só complementando aí, né, a fala da professora sobre as alternativas de financiamento. Ela falou sobre a parceria público-privado. Também existe outras, né, que você pode estar realizando com as organizações, né, as empresas privadas, as instituições locais aí onde fica ao redor
onde fica o seu empreendimento, a sua biblioteca, né? Também existem outras formas, como eventos, workshops pagos, você pode estar realizando várias atividades, sabe? Não descarta. Agora, dia 28 de outubro, 28 de novembro, é considerado o dia de doar. Então, assim, o que eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, que muitas organizações da sociedade civil, elas têm realizado parceria com empresas, por exemplo. Eu vi uma de sanduíche, mas eu vi também outras, mas eu vou falar especificamente dessa para não ficar muito extensa a fala e dar lugar para vocês. E daí o que acontece? Eles fizeram uma parceria com essa hamburgueria, e tipo assim, a cada um produto, nessas hamburguerias a gente sabe, em qualquer lugar, na verdade, os produtos são bem diversificados. É um cardápio muito amplo. Então, um dos produtos dessa hamburgueria, todo produto que saísse, que era pedido, aquele valor era destinado para aquela organização da sociedade civil. Essa também pode ser uma estratégia. Você pode estar aí buscando esses relacionamentos com esses empreendimentos locais, pode estar desenvolvendo vários eventos também, como workshop, palestra, venda de produtos, enfim, é um leque muito amplo, tá? Né? E tudo respondido a partir de um projeto, né? Uhum. Porque você tendo um projeto na mão e um orçamento bem elaborado, você pode captar recursos das mais variadas formas, né? Sim. Então, você realmente vai em busca de como a gente colocou aqui no projeto, né? Um projeto bem feito, ele requer articulação, né? Sustentabilidade, né? Então, que a gente vai realmente buscar as mais variadas parcerias para que ele seja executado. Exatamente. E daí eu vou deixar vocês falarem, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui no grupo com vocês, ou no grupo não, aqui mesmo pelo chat, a lista de frequência, para que vocês possam estar adicionando o nome de vocês, né, os dados básicos para a gente fazer a emissão do certificado, viu? Lembrando que o certificado é de 2 horas, e que vocês receberão no e-mail de vocês dentro do prazo de até 30 dias, tá bom? Enviei, podem estar acessando aí o chat, aí vocês já vão adicionando as informações de vocês. Eu queria, assim, pedir humildemente, se não for demais, que quem puder ligar a câmera para a gente fazer um registro, entendeu? Deixar bem lindas nossas redes sociais. Podem estar acompanhando o nosso Instagram, Social Vision, até oficial, tá bom? Da professora Suiene, ela vai dizer aqui para vocês também. Quem não segue, pode seguir, gente. Será um prazer ter vocês lá com a gente, viu? Fica à vontade, professora, para partilhar o seu. Deixa eu me ajeitar aqui. Tá linda, Josi. Podem me seguir lá, gente. Suene.neves. Suene.neves. E aproveitando aqui o gancho que você falou agora há pouco sobre que queria muito, né, desenvolver um projeto com eles. Vou aproveitar para divulgar aqui o nosso projeto futuro, que é a abertura das inscrições para o curso de elaboração de projeto, que vai acontecer no próximo mês, de 11 a 15, não é isso? Exatamente. De 11 a 15 de dezembro, das 18h30 às 21h30. Deixa eu abrir aqui o card para vocês verem. Exatamente. A gente tem muita coisa ainda para trabalhar, e aí nós estamos abrindo hoje as inscrições para este grande curso, né? Então, tipo assim, tudo que a gente trabalhou aqui em 1 hora, nós vamos conseguir destrinchar e aprofundar em 5 dias. E aí a gente quer convidar vocês para estarem conosco nesta imersão. Eu digo que é uma imersão mesmo em elaboração de projetos. E aí nós vamos sair de lá expert nesse processo de elaboração. Então, a gente quer que vocês estejam conosco nesta imersão e nesta grande empreitada aí. Vocês estão visualizando? Sim. A imagem? Vou até fazer um print aqui. Vai fazer um print? Já fiz. Que show! Então, aí, né, tá todas as informações básicas, né? O curso, ele vai ter o certificado de 40 horas, Sim. Vai ser presencial, viu?
E, tipo, o outro detalhe não, diferencial. O que é inovador nesse projeto? É que, além dos 5 encontros que vocês terão com a professora Suyen, vocês ainda terão mais 10 horas, para além desses 5 encontros, para ser acompanhado na elaboração da proposta de vocês. Eu acredito que aqui deva ter muita gente em potencial, né? A Rosenilda, eu vou falar porque eu conheço, ela faz parte de uma associação, então é um desejo dela trabalhar com essa questão de elaboração de projetos, e eu vejo como uma oportunidade muito boa. É porque, assim, vocês não vão só aprender o teórico, gente, vocês vão desenvolver a prática lá. Vai ter a oficina, com todos os materiais serão disponibilizados, vão ser trabalhados em sala de aula, e, para além disso, vocês vão ter o acompanhamento até que o projeto de vocês fique pronto. Tá certo? Exatamente. Nosso objetivo é que vocês saiam de lá com todo o conteúdo e capacidade de elaborar um projeto, né, por conta própria, mas também nós vamos disponibilizar dentro desse intervalo de curso, né, essas 10 horas. Então, junto com vocês, nós vamos sair de lá, finalizadas as 5 horas, nós vamos disponibilizar 10 horas para cada um desses alunos, onde a gente vai ter condições de, junto com vocês, elaborar esse projeto. Então, cada aluno ele vai apresentar essa proposta, e durante o curso nós vamos elaborando, e aí, posterior a isso, nós vamos encerrar e ampliar essas propostas. Então, por esse valor aí, R$ 197,00, vocês vão sair com um curso e um projeto elaborado. Então, tipo assim, eu não sei nem como é que eu explico a grandeza aí dessa semana. Eu vou... Alguma dúvida, gente? Alguém mais quer falar? Quer perguntar? Fiquem à vontade, viu? Não. Eu vou fazer o print agora, tá? Algumas pessoas não saíram, eu vou tentar diminuir bem aqui um pouquinho. Peraí, gente, que eu sou leiga, não saiu, viu? Aí vai, todo mundo, cara fazendo cara linda. Sorrisinho. Saiu uma. Aí tem as pessoas aqui que estão... Meu marido tá me ensinando aqui. Vai. Aí, muito bem, gente. Não deu, mas tudo bem. Algumas pessoas... infelizmente, mas deu certo. Gente, eu vou enviar a foto lá no grupo. Vou enviar também o link das redes sociais, do Instagram, da Social Visio, bem como o da professora também, para vocês estarem acompanhando, caso queiram, caso desejem, tá? Espero que... Oi, pode falar. Eu só a professora, se ela poderia enviar esse material aí para a gente, por e-mail. Sim, claro. Eu vou... A Isis já está com ele. A Isis, você poderia mandar junto com o certificado? Pode ser? Sim, posso. Já que vai por e-mail, né? Muito obrigada. Nada. Mais alguém deseja falar? Não? Tá bom, então a gente encerra por aqui. Infelizmente, chegamos ao fim deste evento. Acabou, mulher, estava tão bom. Pois é, né? Tão inspirador e repleto de aprendizado. É uma área que gente, eu aprendi um monte de coisa. Pois é, que bom. Só botar em prática. Era um dos objetivos, né? Uma das propostas desse encontro era justamente fazer isso, compartilhar, fazer com que vocês aprendessem de fato, né? Internalizassem as informações. Então, assim, gostaria de expressar a minha sincera gratidão a cada uma de vocês por dedicarem o tempo,
Além disso, espero que tenham encontrado valor e motivação nas discussões e interações desse evento. A Josi acabou de externar isso, eu fico muito feliz, acredito que a professora Suiene também, né? E, para além disso, eu queria externar também o meu agradecimento especial, mais que especial, né? Para a professora Suiene, palestrante, que compartilhou aí suas valiosas perspectivas e conhecimentos com a gente. Eu fico muito feliz, eu digo que conhecimento sempre é bem-vindo, viu? Então, foram muito válidas suas contribuições e acredito que enriqueceram bastante, né? Pelo menos para mim, foi de suma importância. E, por fim, desejo a todas, né, uma jornada de sucesso contínuo, em suas A professora é tão simples, mas tem tanto conteúdo, gente, pelo amor de Deus. Onde é que cabe tanta coisa, mulher de Deus? Pois é, né? Isso é Eu também tenho muito a agradecer a você, Isa, a professora, e as meninas também por ter participado. Só tenho a agradecer também. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, obrigada. Foi um prazer lhe conhecer, professora. A Isis, eu já sou fã, admirada. Meu Deus, é maravilhosa. Aí agora é professora. Obrigada, Josi. Fico feliz demais. Tchau. Realmente eu gosto de falar muito, mas hoje não estou muito inspirado, não, mas gostei da aula. Já quase na metade, mas foi adquiri bastante conhecimento, né, com relação a projeto, que você, que é minha colega Is, sempre gostou de projeto, é tão tal que fez sua monografia da questão do projeto e está aí mostrando o que aprendeu, né? Que bom, né? Você é super inteligente. Obrigada. Beijo, amores. Beijo, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Professora, fica nós aqui. Fica nós.